BTLG ou XPLG? Qual o melhor fundo logístico para se investir? Qual possui mais imóveis? Qual possui um portfólio com mais qualidade? Qual paga mais dividendos? A gente vai descobrir tudo isso hoje. E aí pessoal, tudo bem? Quem fala é o Jota. E no vídeo de hoje a gente vai fazer uma batalha de fundos imobiliários com BTLG ou XPLG. A gente vai entender um pouquinho mais como eles funcionam, comparar os dois e no final decretar um vencedor. E aí, bora deixar de enrolação e vamos começar. Vou começar primeiro com o XPLG, a gente vai dar uma olhada no relatório dele e tudo mais, e depois a gente vai lá passar pelos indicadores. Chegando aqui no relatório, vou começar com algumas partes importantes que eu gosto de destacar. Taxa de administração. A taxa de administração desse fundo está entre 0,95 e 0,75. Isso vai de acordo com o regulamento dele, que vai de acordo com quantidade de dividendo que o fundo está gerando, quantidade de cotistas e tudo mais que acaba influenciando. A taxa de performance, o fundo cobra a taxa de performance, ponto negativo aí, e ela é 20% do que exceder o benchmark. Então hoje a gente tem uma taxa IPCA mais 6%. A gente olha a DRE do fundo, é um fundo que nos últimos meses vem utilizando um pouco de reserva, porém ele tem conseguido aumentar também os dividendos, isso traz mais tranquilidade para o cotista. No mês de junho ele teve uma receita de 23 milhões, tirou um pouco de despesa e teve um resultado aí de 20,5 milhões e distribuiu 21,5 milhões. Então distribuiu um pouco mais, porém isso tudo é para ficar dentro daquela distribuição que o fundo imobiliário é obrigado a fazer dentro dos 6 mil. Ponto importante que eu quero destacar com vocês é que a cota mercado ficou muito tempo descontada em relação ao patrimonial, desde lá de junho de 2021 e agora chegamos aí em julho de 2023 e a cota está alcançando o valor patrimonial e até já ultrapassou. Quando a gente olha o gráfico de rentabilidade, a gente vê outra coisa também muito interessante. O fundo acaba vencendo o IFIX. Muito bom. Poderia ter uma curva de CDI aqui para a gente ver o retorno, mas infelizmente ainda não tem. Portfólio do fundo. Grande parte das aplicações do fundo está em imóveis, porém tem algumas outras cotas de fundos e algumas aplicações financeiras que ele utiliza como caixa. Os contratos, mais de 60% são atípicos. Locatários, o maior locatário a gente tem a Via Varejo, seguida da Leroy, depois do Mercado Livre. E o foco desse fundo está principalmente no comércio varejista, representando em cerca de 54% do fundo. O vencimento dos contratos, a maioria para 87% para depois de 2025, então muita tranquilidade. A vacância física do fundo está em 4,5, uma das menores aí do mercado. E aqui um ponto interessante que eu gosto de destacar com vocês é a diversificação regional. O fundo está presente no sul, no sudeste e no nordeste. E vale destacar aqui a posição do nordeste que está concentrada em Pernambuco. E aqui em Pernambuco ele consegue atingir toda a região do nordeste. É uma localização muito boa, consegue atingir outros estados, atingir o estado todo. Mas o foco dele está em São Paulo. O fundo tem praticamente 17 imóveis, sendo que um está sendo construído agora. E aqui são os ativos. São imóveis de excelente qualidade, todos, a maioria AAA. Assim, os mais bem tops, com maior qualidade e uma boa localização. E aqui também um ponto importante se destacar é a alavancagem do fundo. O fundo hoje tem 335 milhões de alavancagem, sendo que alguns ainda estão em prazo de carência. Então, por enquanto, o fundo ainda pode respirar, mas vale a pena ficar de olho nessa grande taxa, essa grande alavancagem que o fundo possui. Agora vamos lá para os indicadores. O fundo está custando cerca de R$114, um dividend yield de 7,81% e a valorização nos últimos meses de 18%. Então o fundo subiu bastante do que ele estava lá no ano passado até agora. O patrimonial por cota do fundo está em 113, então agora a gente já consegue ver que o fundo já ultrapassou esse patrimonial. PVP 1,01, então 1% de valor aí acima do valor patrimonial. Valor em caixa 3,22%, representa cerca de 98 milhões. 311 mil cotistas, liquidez média diária quase 4 milhões e o último rendimento anunciado cerca de 79 centavos. O fundo vem aumentando seus dividendos constantemente nos últimos meses. E agora nós chegamos no BTLG, outro fundo muito interessante, um bom fundo de galpão logístico. O fundo possui a taxa de administração dele está em 0,90, bem parecido com o XPLG. Possui 22 imóveis na carteira, um prazo de vencimento médio de 5 anos e uma vacância de 4%. Quando nós olhamos aí a demonstração de resultados desse fundo, ele vem gerando mais do que distribuindo e conseguiu acumular aí nos últimos meses 57 centavos por cota, futuramente poder distribuir para outros cotistas. Os maiores locatários, o maior locatário que a gente tem presente do BTLG é a Ambev, com cerca de 9%. Quando a gente vem olhar a carteira dele, o Vault, cerca de 5,3 anos. Geograficamente é um fundo bem diversificado, está presente no Nordeste, no Sudeste e no Sul, sendo 82% da ABL presente em São Paulo, então tem um grande foco em São Paulo. O indexador está totalmente focado no IPCA, o reajuste dos aluguéis. Os inquilinos, grande parte é logístico, a tipologia dos contratos, a grande maioria, mais de 55%, são típicos. E o perfil dos ativos praticamente focado em logística, com 71% sendo logístico. Ocupação financeira, cerca de 96%, e o fundo possui uma alavancagem de 195 milhões. E aqui um ponto importante de se destacar é que cerca de 10 imóveis do BTLG
estão presentes aí num raio de até 60 km de São Paulo. E qual é a importância disso? São imóveis que raramente vão ficar vagos. Quando a gente está falando de São Paulo, a maior metrópole do Brasil, uma cidade global, que influência global. Então esses imóveis raramente vão ficar vagos. As empresas querem se instalar lá e principalmente na parte de logística é muito importante as empresas estarem presentes em São Paulo para fazer o remanejamento dos produtos e entregas com uma velocidade ainda maior. Aqui o portfólio atual são imóveis muito bem localizados, com a qualidade excelente, grande maioria AAA, então raramente vão ficar vagos. Aqui a alavancagem no fundo, como eu falei, 195 milhões, são 4 CRIs que estão sendo pagos aí. Bom, o valor atual do BTLG está em R$ 103,23, dividend yield de 8,59% e uma valorização dos últimos 12 meses de 5,39%. O fundo valorizou bastante aí. Pode ver que ele estava lá nesse valor ano passado, deu uma queda e agora ele vem se recuperando. Patrimonial por cota é cerca de R$ 98,22. O patrimônio líquido do fundo passa dos 2 bilhões. Seu PVP 1,05, então tá com 5% de um valor acima do valor justo. Cerca de 87 milhões em caixa, um bom valor, e 221 mil cotistas. Liquidez média diária do fundo 7,4 milhões, uma boa liquidez. Último rendimento anunciado, cerca de 76 centavos. O fundo também vem aumentando regularmente seus dividendos. Bom, comparando os indicadores, quem sai na frente em relação a valores é o BTLG, custando bem mais barato. Porém, em valor patrimonial ele acaba perdendo. Obviamente que por ter um valor patrimonial mais baixo, a cota dele também vai ser bem mais baixa. Em dividend, quem acaba saindo na frente é o BTLG em relação à porcentagem. Isso influencia o valor da cota também. Em PVP, o BTLG está um pouco mais caro que o XPLG. O último dividendo em relação ao anunciado, quem está na frente é o XPLG. Em liquidez, quem acaba ganhando é o BTLG com 7 milhões. Cotistas, o XPLG acaba vencendo por cerca de uma diferença de quase 100 mil cotistas. Em ativos, os BTLG ele é bem mais diversificado em relação ao XPLG. Em diversificação, a gente também pode considerar o empate, são dois fundos bem diversificados. Em vacância, quem acaba na frente é o BTLG. Em porcentagem de locatário, quem acaba vencendo também é o BTLG, possui a Ambev ali presente, com a baixa exposição a um locatário. Taxa de performance, eu jogo negativo para os dois. E em taxa de administração, o BTLG acaba vencendo com uma diferença pequena e cobrando uma taxa de administração menor. Em alavancagem também, ele acaba saindo na frente. Então nessa pequena batalha a gente pode dizer sim, em relação a indicadores, que o BTLG sai na frente. Obviamente que a gente se tirar em relação a valores, porcentagem de dividendos, ainda assim o fundo vai estar saindo na frente. E quando nós comparamos o gráfico de rentabilidades, igualando a série histórica e incluindo os dividendos, quem acaba saindo na frente é o BTLG, com a diferença aí de quase 50% de rentabilidade em relação ao XPLG. A gente vê com o fundo aí se mostrando por que aqueles 10 imóveis em São Paulo são tão importantes. Quando a gente vai comparar a rentabilidade, isso dá muita diferença. Então a grande diferença em rentabilidade de um para o outro. E bom, declarando o vencedor aqui, o vencedor é o BTLG. E eu julgo ele vencedor principalmente por estar custando um valor um pouco mais baixo em relação ao XPLG. Os dividendos, a gente vê pouca diferença. Porém, um ponto negativo é que ele está um pouco acima do valor patrimonial. Então a gente tem que aguardar um pouco, talvez, para ele se corrigir e poder estar comprando. Lembrando que em fundos de tijolo, a gente olha o PVP, mas não toma como base. É um dado que é atualizado uma vez por ano e não dá para ter uma base total, porque às vezes os imóveis valorizam, tudo mais. Então não pode tirar totalmente como base em relação ao PVP em fundos de tijolo. E o principal que eu julgo que traz ele ser vencedor é o gráfico de rentabilidade, que ele acaba sendo na frente. Os indicadores também, que ele acaba vencendo, por ter uma alavancagem bem menor, praticamente metade do XPLG. E o que eu julgo principal são os 10 imóveis localizados no raio de 60 km de São Paulo, ali dentro da região metropolitana de São Paulo. Eu julgo isso muito importante porque são 10 imóveis que raramente vão ficar vagos, a não ser que uma bomba caia em São Paulo ou algo do tipo. Dificilmente aqueles imóveis vão ficar vazios ou sem algum locatário. Porque a gente está falando de São Paulo e é uma região extremamente importante, onde as empresas, principalmente que é onde o fundo foca, que é a parte logística, querem estar presentes. Então, raramente vão ficar vagos. E é por isso que eu julgo o BTLG o vencedor dessa batalha. Lembrando que a gente dizer que o BTLG é vencedor não exclui o fato de que o XPLG ainda é um fundo muito bom e com certeza vale a pena você estudar e talvez colocar ele na sua carteira. Porque aqui a gente tem que declarar um vencedor, mas ambos os fundos são excelentes. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, tamo junto e deixa aqui embaixo quais os fundos que vocês querem ver aqui uma comparação. Então, é nóis, até a próxima e falou!